Você quer conhecer o segredo que não está escrito em livro algum, que não pode ser comprado e que jamais será entregue de bandeja? Quer sentir, não apenas entender, algo que vibra como um sussurro vindo das profundezas da terra? Algo que, se ouvido, mudará para sempre a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Então feche as portas para o barulho lá fora e abra os sentidos para o que não se diz, mas que se sente como um arrepio subindo pela espinha. Não há retorno depois que se cruza esse limiar. O que eu vou lhe mostrar não é uma história, é um convite para atravessar o território onde razão e mistério se fundem, onde símbolos deixam de ser desenhos e se tornam chaves. Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive adormecida, convencida de que está desperta. E é nesse sono coletivo que os símbolos permanecem invisíveis, não porque não estejam diante de nós, mas porque não sabemos como olhar. Há quem pense que símbolos são relíquias de um passado morto, coisas que servem apenas para ilustrar livros de história ou decorar templos abandonados. Mas para quem ousa ver, eles são mapas codificados. Diagramas de fogo e silêncio que apontam para regiões da alma onde raramente ousamos entrar. É aí que começa o enigma de vitriol, um conjunto de letras que, para muitos, não passa de um vestígio medieval, mas que, para o iniciado, é como uma lâmina afiada, pronta para cortar as amarras da ignorância. Imagine um aprendiz, séculos atrás, perguntando ao mestre alquimista qual era o maior segredo da arte. E o mestre, sem hesitar, responde: in vitriol. Nenhuma explicação, nenhum sorriso, apenas a palavra lançada como semente. Que tipo de verdade pode caber em 7 letras? Para compreender, é preciso aceitar que o mundo visível é apenas a superfície de um oceano. Vitriol não é apenas um código, é uma sentença sagrada. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Visita o interior da terra e, ao retificar, encontrarás a pedra oculta. A tradução é simples, o significado, jamais. A terra aqui não é o chão sob seus pés, mas a matéria bruta que compõe sua própria existência. A descida é para dentro e não para baixo. A mina é a mente, a pedra, o núcleo da sua essência. Não espere uma caminhada tranquila. Esta não é uma jornada para os que se contentam com respostas fáceis, mas para aqueles que aceitam atravessar o labirinto da própria sombra. George Gurdjieff advertia que o homem não pode mudar se não se conhece, e não pode se conhecer se não ousar se ver como realmente é. E ver-se de verdade é doloroso. É como abrir uma porta que revela não apenas tesouros, mas também monstros há muito trancados. O vitriol exige essa coragem, descer até onde a luz não alcança, confrontar aquilo que você passou a vida inteira tentando esquecer. E ainda assim, essa é apenas a primeira exigência, porque o acréscimo mais crucial da fórmula está na palavra retificar. Não basta encontrar a matéria bruta, é preciso refiná-la, purificá-la, dissolver o impuro até que só reste a centelha luminosa que sempre esteve ali. Essa centelha é a verdadeira pedra filosofal. Não é ouro, não é elixir, não é promessa de imortalidade física. É a transmutação do próprio ser. É a passagem de uma consciência fragmentada e iludida para um estado desperto, íntegro e luminoso. E, no entanto, este caminho permanece oculto para a maioria porque, como ensinava Gurdjieff, estamos tão hipnotizados pelos reflexos do mundo que tomamos o brilho falso por luz verdadeira. Preferimos o conforto das sombras conhecidas ao risco de encarar a claridade que pode cegar antes de iluminar. Pense nas vezes em que você sentiu que havia algo mais por trás dos acontecimentos, como se a realidade estivesse tentando lhe contar um segredo. Talvez tenha sido um sonho que ficou gravado por anos, ou um encontro aparentemente casual que mudou o rumo da sua vida. Esses são ecos do chamado.
O vitriol não é teoria, é um chamado para responder a esses sinais, para descer consciente na mina interior antes que a vida lhe force a fazê-lo pela dor. Porque ela forçará. Mais cedo ou mais tarde, todos somos levados ao ponto em que nada do que acumulamos fora pode resolver o que se rompeu dentro. Mas atenção, essa descida não é um mergulho cego. É um ato deliberado de quem compreendeu que o mundo não será decifrado olhando apenas para fora. É como se cada passo em direção ao centro fosse acompanhado de vozes antigas, mestres e alquimistas sussurrando que cada camada de ilusão retirada o aproxima mais do real. E o real não é confortável. O real é ardente como fogo e frio como pedra. É silêncio e é explosão. É a presença sem máscara. É a verdade que não pode ser negociada. Então eu lhe pergunto, você quer mesmo saber? Quer mesmo colocar os pés nessa estrada, sabendo que não poderá voltar ao que era antes? Porque o vitriol não é um passatempo para noites de curiosidade. É uma alavanca que, uma vez acionada, move não apenas a sua vida, mas a forma como você existe no mundo. E é por isso que tão poucos respondem ao chamado. Porque, no fundo, sabem que essa é a promessa e também a ameaça. Ao visitar o interior da sua própria terra, ao retificar tudo o que encontrar, você não sairá o mesmo. O que vai nascer dessa alquimia, só o caminho poderá revelar. Vitriol. 7 letras que, à primeira vista, parecem não carregar mais peso do que qualquer outra palavra esquecida nos livros antigos. Mas quando repetida com atenção, algo nela vibra diferente, como se houvesse um eco, um som interno que não se ouve com os ouvidos, mas com a parte mais silenciosa de si mesmo. Visita interiora terrae, rectificando invenies, occultum lapidem. Visita o interior da terra e, ao retificar, encontrarás a pedra oculta. Muitos leem essa frase e imaginam cavernas, túneis, escavações. Mas a terra que precisa ser visitada é feita de memórias, dores, escolhas e verdades que você preferiu não encarar. A descida para esse interior não é um ato romântico. Não é como nos filmes onde o herói entra na caverna e encontra, logo na primeira sala, o tesouro brilhando. É mais como voltar para aquela casa antiga da infância, onde há um sótão que você nunca abriu, porque tinha medo do que poderia estar lá dentro. É o cheiro do pó misturado com lembranças que não pedem licença para voltar. É encontrar cartas antigas que revelam verdades que ninguém quis dizer. É encarar fotografias que congelaram um tempo em que você era alguém que já não é mais. E, ao mesmo tempo, alguém que nunca deixou de ser. Para quem vive em 2025, essa jornada pode começar num momento aparentemente banal. Talvez seja no silêncio depois do jantar, quando a casa está quieta e você sente que algo dentro de você está pedindo atenção. Talvez seja ao olhar pela janela e perceber que os anos passaram como um sopro e que muitas coisas ficaram pelo caminho. Não apenas oportunidades, mas partes de você que foram deixadas para trás para que pudesse sobreviver. Nesse instante, não importa o que as redes sociais estejam mostrando, nem o que as notícias digam. O chamado é íntimo. É como se o mundo lá fora continuasse girando, mas você estivesse parado, ouvindo uma voz antiga sussurrando: desça. Gurdjieff dizia que o homem comum vive fragmentado, acreditando ser inteiro. A descida do vitriol é o processo de ver, camada por camada, onde você se quebrou. E isso não acontece sem resistência. É comum que as primeiras reações sejam tentar explicar ou justificar o que encontra. Você se pega dizendo: foi assim porque não havia escolha, ou eu fiz o melhor que pude. E talvez isso seja verdade, mas a retificação, o segundo movimento do vitriol, exige mais do que justificar, exige purificar. Não é se condenar, mas reconhecer o que precisa ser queimado no fogo da consciência para que não pese mais. Imagine alguém que viveu décadas acumulando ressentimentos, guardando cada mágoa como quem empilha caixas num porão.
De fora, sua vida parece em ordem. Cumpre suas obrigações, é respeitado, talvez até admirado. Mas por dentro, o ar está pesado. Não há espaço para o novo, porque tudo está ocupado por lembranças amargas. A descida interior começa quando um dia essa pessoa decide abrir o porão. No início, entra apenas para organizar um pouco, mas ao mexer nas caixas, percebe que está segurando objetos que não lembrava mais ter. Lembranças de injustiças, traições, decisões que preferia esquecer. E ali, com as mãos empoeiradas, percebe: não pode mais empilhar nada por cima. Precisa esvaziar, precisa deixar ir. A retificação é isso. Pegar cada memória, cada verdade e cada mentira e passar pelo crivo da consciência. O que ainda serve, você guarda com gratidão. O que não serve mais, você devolve ao fogo. Não se trata de apagar o passado, mas de transformar sua relação com ele. E essa é uma das partes mais dolorosas, porque implica aceitar que certas feridas não cicatrizaram não por falta de tempo, mas por falta de coragem para limpá-las. Quem hoje, aos 40, 50 ou 60 anos, não carrega no peito a sensação de que há perguntas que ficaram sem resposta? Quantas vezes você se perguntou: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito o que sentia? E se tivesse ficado em vez de partir? Ou partido em vez de ficar? A jornada de vitriol não apaga essas perguntas, mas muda o lugar de onde elas são feitas. Em vez de servir como correntes que te prendem, elas se tornam portais para compreender partes de si que ainda não amadureceram. E aqui, é preciso dizer, essa descida não é linear. Você não vai abrir um mapa e seguir setas que o levam direto à pedra oculta. O caminho é feito de idas e voltas, de dias em que você se sente mais leve e de outros em que parece estar afundando ainda mais. Há noites em que, deitado na cama, você sente o peso de tudo o que já viveu. E nesses momentos, é tentador fechar novamente a porta e tentar esquecer. Mas é justamente aí que a transformação está mais próxima. Na alquimia, encontrar a matéria bruta não é o fim, é apenas o início. O trabalho real começa na retificação, aquecer, dissolver, separar o impuro do puro, reorganizar o que parecia caos. Em termos humanos, isso significa mudar a forma como você se enxerga, parar de olhar para si mesmo como um personagem fixo e começar a se perceber como algo vivo, em constante refinamento. Gurdjieff alertava: o homem não pode escapar de si mesmo, só pode se tornar diferente. E é nesse tornar-se diferente que a pedra oculta começa a brilhar. No entanto, não espere aplausos. A descida do vitriol é solitária. Amigos e familiares podem não entender. Alguns vão dizer que você está exagerando, que o passado deve ficar no passado. Outros vão se afastar, porque não querem que sua busca os obrigue a olhar para as próprias feridas. E é nesse isolamento que a voz interna se torna mais clara. No fundo, essa jornada é uma escolha entre duas vidas: continuar vivendo na superfície, reagindo às circunstâncias, ou mergulhar na própria essência, disposto a perder as ilusões para ganhar a verdade. Não há meio termo. E essa escolha não se faz uma única vez, ela se renova a cada dia. Cada manhã em que você decide não anestesiar a dor, cada conversa em que você opta por dizer a verdade em vez de repetir velhos roteiros, cada instante em que você se permite sentir em vez de se esconder, tudo isso é retificação. Você pode pensar: mas isso não é perigoso? E se eu encontrar algo que não consigo lidar? Sim, é perigoso. É por isso que tão poucos atendem ao chamado. Mas há um perigo ainda maior em não descer: o de viver uma vida inteira afastado da sua própria verdade. Porque cedo ou tarde, a pedra oculta vai se manifestar, seja como crise, seja como revelação. A diferença é que, quando você escolhe o caminho do vitriol, você a encontra preparado, consciente e disposto a recebê-la. E quando isso acontece,
Quando depois de dias, meses ou anos de descida e purificação, você percebe que algo mudou no núcleo do seu ser, você entende que a pedra nunca esteve perdida. Ela sempre esteve ali, esperando que você a desenterrasse. Não como um objeto sagrado a ser guardado numa vitrine, mas como uma força viva, capaz de iluminar cada canto da sua vida. E nesse instante, você entende que a jornada valeu cada passo e que, embora o mundo lá fora continue o mesmo, você nunca mais será a mesma pessoa que começou a caminhar. Há símbolos que olhamos rapidamente e seguimos adiante, como se fossem apenas desenhos curiosos em um livro antigo. Mas há outros que, quando fixamos o olhar, começam a nos encarar de volta. O emblema de vitriol é assim: um círculo perfeito, figuras misteriosas, mãos que surgem das nuvens, astros despejando luz em um cálice, criaturas aladas, leões, estrelas de 7 pontas. Tudo parece desconexo, até que algo dentro de você intui que existe uma ordem ali, um código que não está disposto a se revelar para quem apenas observa. É preciso entrar. Gurdjieff dizia que símbolos não explicam nada para quem não possui a experiência interna correspondente. Você pode estudá-los durante décadas e ainda assim permanecer diante de uma porta fechada. Mas, no momento em que começa a vivenciar o que eles representam, o símbolo deixa de ser apenas uma imagem para se tornar um espelho. O círculo do emblema de vitriol é esse portal silencioso. Ele não apenas contorna a figura, ele delimita um espaço sagrado, separando o que está fora, o mundo da distração, do esquecimento, da pressa, do que está dentro, o território da transformação consciente. E dentro desse círculo, as 2 mãos emergindo das nuvens são como mestres invisíveis apontando direções. Uma indica Saturno, denso e frio, símbolo do chumbo, a matéria bruta, pesada, resistente à mudança. A outra aponta para Júpiter, expansivo e luminoso, símbolo do estanho, a elevação, a sabedoria que se expande quando a alma é purificada. É impossível não se perguntar: em qual dessas forças você tem vivido mais? Está preso ao peso de Saturno, repetindo padrões e crenças herdadas? Ou já sente o chamado de Júpiter, que convida a ir além do que você sempre foi? Essas forças não estão ali para que escolhamos uma e descartemos a outra. A alquimia ensina que transformação não é fuga de um polo para outro, mas integração. O chumbo não deve ser desprezado, mas transmutado. O crescimento de Júpiter não deve inflar o ego, mas servir ao equilíbrio. É como se o próprio emblema perguntasse: como você lida com as polaridades dentro de si? Você tenta silenciar uma parte para que a outra domine? Ou busca harmonizá-las, mesmo quando isso exige paciência e desconforto? E logo acima dessas mãos, 2 astros derramam suas essências em um cálice central: o Sol e a Lua. Eles não competem, não tentam se apagar mutuamente. O Sol, ativo e incandescente, representa a força criadora, a ação e a clareza. A Lua, receptiva e suave, guarda o mistério, a intuição e a capacidade de refletir. No cálice, eles se unem, não como inimigos reconciliados, mas como partes de um mesmo ser. Já parou para pensar em quantas vezes você vive dividido entre agir e esperar, entre impor sua força e ceder ao fluxo? Talvez a chave esteja em não escolher, mas aprender a misturar essas essências dentro do seu próprio cálice interior. O cálice, na alquimia, é o recipiente da grande obra. Pode ser um laboratório físico, mas em seu sentido mais profundo é a própria alma humana. É dentro dele que o Sol e a Lua, suas forças ativas e receptivas, se dissolvem e se reencontram. Quantas pessoas, ao ouvirem isso, não pensam: mas como fazer essa união acontecer? Talvez a resposta não esteja em buscar mais coisas lá fora, mas em começar a prestar atenção às vezes em que o Sol e a Lua já atuam juntos em sua vida. Um gesto de firmeza temperado por compaixão, uma palavra decidida dita com suavidade.
E é nesse cenário que surge Mercúrio, o andrógeno divino, aquele que transita entre o alto e o baixo, o visível e o invisível. Na alquimia, sem Mercúrio, nada se transforma. Ele é o mensageiro, mas também a ponte. É flexível o bastante para assumir várias formas e firme o bastante para unir o que parecia impossível de ser unido. Não é curioso que na vida nossos maiores avanços muitas vezes venham de sermos maleáveis sem perdermos a essência? Como você tem exercitado esse papel de mediador dentro de si mesmo, integrando partes que pareciam irreconciliáveis? No centro do diagrama repousa o globo coroado pela cruz. É o símbolo de quem dominou a matéria sem ser dominado por ela. No cristianismo esotérico, representa Cristo como Rex Mundi, o rei do mundo, não por governar com força externa, mas por ter conquistado o próprio território interno. E aqui está uma provocação. Que sentido teria conquistar o mundo externo, acumular títulos, bens e reconhecimento, se o seu próprio reino interior permanece em ruínas? Quantos de nós gastamos décadas tentando controlar circunstâncias, enquanto fugimos da única conquista que realmente importa? Cada elemento do emblema é uma lição condensada. O leão representa o fogo do enxofre, a águia traz o voo de Mercúrio, a estrela de 7 pontas guarda o sal, o corpo que sustenta a alma. As correntes que os conectam lembram que nada está isolado, que tudo interage, mesmo o que você não vê. E as duas esferas, céu e terra, reforçam o princípio hermético. Assim como é acima, é abaixo. Não há parte da sua vida que não reflita o seu estado interior. E não há estado interior que não se manifeste no que você vive externamente. Já percebeu como certos padrões se repetem até que algo dentro de você finalmente muda? Talvez a pergunta que o emblema nos faça, silenciosamente, seja esta: você está apenas observando os símbolos ou está permitindo que eles o transformem? Porque no fundo, cada figura, cada traço, cada correspondência não está ali para satisfazer a curiosidade intelectual, mas para provocar um movimento real. E esse movimento começa quando você deixa de olhar o emblema como algo distante e começa a vê-lo como um mapa da sua própria psique. Se você sente que alguma parte deste símbolo já tocou algo em você, talvez um detalhe que parecia insignificante, talvez uma conexão inesperada com sua própria história, compartilhe. Não porque sua experiência precise ser validada por outros, mas porque, ao colocá-la em palavras, você começa a dar forma ao que antes estava disperso. E quem sabe suas palavras não sejam justamente o fio que outro buscador precisava encontrar para seguir seu próprio caminho. Os 7 metais da alquimia sempre exerceram um fascínio silencioso sobre aqueles que ousam olhar para além da matéria. Não se trata apenas de substâncias brilhantes ou densas, extraídas do ventre da terra. Cada um deles é um arquétipo, um espelho de um estado de consciência, um passo no caminho que o vitriol descreve com rigor e mistério. E o mais desconcertante é perceber como esses estágios, descritos por monges alquimistas há séculos, continuam refletindo os dramas, escolhas e dilemas que vivemos hoje, em 2025, em meio a uma era saturada de tecnologia e distração. O primeiro é o chumbo de Saturno. O mais pesado, o mais resistente à mudança, o mais sombrio. Representa o estado inicial do buscador, quando ainda está enredado nas correntes da ignorância e do automatismo. Pense nas vezes em que viveu anos repetindo rotinas que não o alimentavam, acreditando estar avançando, quando, na verdade, estava andando em círculos. Saturno é o peso de todas as promessas não cumpridas a si mesmo. Na Idade Média, ele era temido por simbolizar a lentidão, a melancolia, a morte, mas também respeitado como guardião da paciência e do tempo. O curioso é que mesmo hoje, num mundo que valoriza a velocidade, o desafio de Saturno é inescapável.
Sem enfrentar e compreender esse peso, nada de verdadeiro pode ser construído. Então surge o estanho de Júpiter, com sua expansão generosa. Ele é o primeiro sopro de ar fresco, após a opressão de Saturno. Nos tratados alquímicos, o estanho era associado aos reis justos e à sabedoria que governa com equilíbrio. Não é difícil ver esse estágio na vida. É quando você começa a questionar o que antes aceitava cegamente, quando as leituras, conversas ou experiências ampliam seu horizonte e você começa a intuir que há mais. Mas Júpiter, com toda a sua promessa de crescimento, também testa o buscador. Expansão sem estrutura se transforma em dispersão. Quantas vezes você iniciou novos projetos ou buscou novos caminhos apenas para abandoná-los quando a euforia passou? O estanho ensina que sabedoria não é acumular possibilidades, mas aprender a direcioná-las. Marte chega como ferro incandescente. Não há como avançar sem o confronto que ele exige. Os textos antigos descrevem Marte como o planeta da guerra, mas não apenas guerras externas. A verdadeira batalha é interna. É aqui que o buscador é chamado a destruir ilusões, cortar vínculos nocivos, queimar os apegos que o impedem de prosseguir. A história está cheia de exemplos: monges que abandonaram fortunas, líderes que enfrentaram a própria corte para defender a verdade, cientistas que sacrificaram reputações para sustentar uma descoberta. E no dia a dia comum, essa fase pode se manifestar quando você finalmente diz basta a algo que corroía sua vida há anos. Marte não é confortável, mas é necessário. O ferro é forjado no fogo, e o mesmo vale para a alma. Vênus e o cobre chegam como bálsamo após o aço de Marte. Aqui, a destruição dá lugar à reconciliação. O cobre maleável e condutor simboliza a capacidade de unir o que parecia incompatível. O masculino e o feminino, o racional e o intuitivo, o visível e o invisível. Esse é o estágio em que o buscador começa a enxergar beleza até nos momentos de dor, percebendo que eles também moldaram sua forma. Curiosamente, no Renascimento, artistas e alquimistas viam o cobre como metal das musas, pois acreditavam que a harmonia criativa só florescia quando forças opostas se encontravam em paz. Talvez por isso, nesse momento da jornada, muitas pessoas sintam um impulso para criar, escrever, pintar, compor, cozinhar, como se o ato de integrar dentro se refletisse em expressar fora. E então aparece Mercúrio, o mais escorregadio de todos. Nenhum estágio é tão difícil de prender quanto este, porque ele é movimento puro. Mercúrio é simultaneamente físico e espiritual, líquido e gasoso, fixo e volátil. Ele é o agente que dissolve barreiras e reconecta o que foi separado. Os antigos o chamavam de spiritus mercurialis, o espírito que transita entre mundos. Na vida prática, esse momento é quando você descobre uma adaptabilidade nova, quando percebe que pode mudar de forma sem perder a essência. É também quando começa a sentir, ainda que sutilmente, que o eu que você defendia com tanto apego é apenas uma máscara temporária. A prata da lua traz um reflexo mais suave, mas igualmente profundo. É o momento de contemplação, de se ver com clareza. A prata, em sua pureza, é brilhante, mas não ofuscante. Nos espelhos antigos, polidos com esse metal, acreditava-se que não apenas a imagem física era refletida, mas também o estado da alma. É nesta fase que você começa a perceber que as ilusões mais perigosas não são as que o mundo lhe impõe, mas as que você mesmo cultiva para suportar a vida. A lua convida à introspecção radical, a olhar para dentro sem pressa, como quem observa o ciclo das marés. E nesse silêncio, percebe-se algo que talvez você mesmo queira perguntar agora. Quantas das coisas que você julga verdadeiras resistiriam a uma luz clara? Por fim, o ouro do sol, o ápice da obra.
É a perfeição simbólica, o estado de consciência desperta. Mas é aqui que surge um paradoxo. Ao chegar ao ouro, o buscador percebe que não existe chegada. O ouro não é um prêmio final, mas uma maneira de ser no mundo. É a compreensão de que a pedra filosofal nunca foi um objeto escondido, mas a lapidação de si mesmo até que não reste nada que não seja essencial. Reis e imperadores o buscaram, mas apenas aqueles que se permitiram morrer para o antigo eu puderam percebê-lo. O ouro na alquimia é incorruptível. Na alma, é a lucidez que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. O mais intrigante é que em cada vida, esses 7 estágios não seguem uma ordem única e rígida. Podemos viver vários deles ao mesmo tempo, ou revisitar os mesmos anos depois, com outra profundidade. A sequência ideal é apenas um mapa. O território real é moldado pelas circunstâncias, escolhas e até pelas quedas. E assim como os alquimistas precisavam repetir seus experimentos inúmeras vezes, o buscador precisa refazer a jornada interna quantas vezes forem necessárias até que o ouro seja mais do que um vislumbre. No fundo, o que esses metais revelam é que a transformação é inevitável. A questão é se ela ocorrerá de forma consciente ou se será imposta pelas circunstâncias. Em um mundo como o de 2025, onde a informação viaja mais rápido que a compreensão, talvez a grande obra seja justamente desacelerar o suficiente para perceber em que estágio você está e escolher avançar, mesmo que o próximo passo seja incerto. Afinal, como nos lembra a própria essência da alquimia, nada que é verdadeiro teme ser transformado. Se existe um ponto em que todos os caminhos do vitriol convergem, ele está no corpo humano, não no sentido meramente biológico, mas como o verdadeiro laboratório da grande obra. O que a maioria das pessoas chama de vida interior, raramente passa de pensamentos desordenados e emoções automáticas. Mas para o buscador, o corpo é mais do que carne e ossos. É um campo de energia, um conjunto de centros, uma arquitetura invisível, onde cada movimento, cada sensação, cada pensamento tem um efeito direto na transmutação. Desde as tradições védicas até os tratados herméticos, há a descrição de 7 centros de energia, os chakras, que de forma surpreendente correspondem com exatidão aos estágios alquímicos já percorridos. O ouro do coração, a prata da mente intuitiva, a fluidez de Mercúrio na coroa, a firmeza expansiva de Júpiter no plexo solar, o fogo purificador de Marte no sacral, a harmonia de Vênus na garganta e, por fim, o chumbo de Saturno na raiz. Não é apenas coincidência simbólica, é um mapa. A energia vital percorre esses centros e cada um deles guarda tanto uma potencialidade luminosa quanto uma sombra que o mantém fechado. Talvez o mais instigante seja perceber que esses centros não se abrem apenas com práticas místicas ou meditações formais. Eles se desbloqueiam também nos acontecimentos da vida. O chakra do coração, por exemplo, pode permanecer protegido por décadas, até que uma perda profunda ou um encontro inesperado o force a se abrir. O terceiro olho, ligado à lua e à prata, pode ser ativado por uma intuição tão clara que rompe qualquer dúvida racional. O plexo solar, com sua força de Júpiter, pode florescer depois de uma decisão corajosa que muda completamente o rumo da sua história. Mas há um ponto decisivo. Abrir um centro não é o mesmo que sustentá-lo. É aqui que muitos se perdem. Sentem uma experiência intensa, uma revelação, uma expansão súbita e acreditam que o trabalho terminou. Mas como lembrava George Gurdjieff, o homem não é aquilo que pensa ser, mas aquilo que é capaz de fazer repetidamente. A abertura precisa ser consolidada em ação, e a ação precisa estar alinhada à consciência. Caso contrário, tudo se dissipa como fumaça. O vitriol, nesse nível, deixa de ser apenas uma fórmula e se torna uma forma de viver.
O visitar o interior da Terra passa a ser uma prática constante. Observar o que se move dentro de si, identificar as emoções e pensamentos que emergem, reconhecê-los e escolher como agir a partir deles. A retificação não é um ritual único, mas um processo diário de limpeza e organização interna. E a pedra oculta deixa de ser um objetivo distante para se tornar uma presença silenciosa que guia cada gesto, cada palavra, cada escolha. Quando essa percepção se instala, você começa a ver que todo o percurso até aqui, do chumbo pesado ao ouro iluminado, foi, na verdade, um treinamento para reconhecer e alinhar essas forças dentro de si. Não há mais separação entre o que é espiritual e o que é cotidiano. O que antes parecia abstrato agora se revela nas pequenas coisas, no modo como você respira antes de responder a alguém, na maneira como lida com um imprevisto, na escolha de falar a verdade, mesmo quando seria mais fácil mentir. É nesses momentos que a grande obra se manifesta, não nos livros, não nos símbolos, mas em você. E, no entanto, existe um desafio final que não pode ser ignorado. Ao chegar nesse ponto, muitos sentem a tentação de se isolar, de guardar a luz apenas para si, como se o mundo lá fora não fosse digno ou não estivesse pronto. É uma armadilha sutil. A alquimia interna não foi feita para permanecer confinada. A pedra filosofal que você lapidou dentro de si só se cumpre plenamente quando é colocada em contato com o mundo, não para ser exibida, mas para transformar. E transformar não é convencer os outros, mas ser presença, ser exemplo, ser ação coerente. O caminho até aqui foi feito de descidas e subidas, de batalhas internas, de silêncios necessários. E agora, o que está diante de você não é apenas mais um símbolo a decifrar, mas uma escolha consciente. Permanecer no conforto da compreensão teórica ou dar o passo que o levará a viver o vitriol no mundo real. Não é uma escolha leve, porque implica abandonar justificativas, romper com padrões e assumir a responsabilidade de ser, de fato, um alquimista vivo. Talvez seja essa a pergunta que o emblema lhe faria agora, se pudesse falar. Você está disposto a colocar o que aprendeu em prática a ponto de transformar sua própria vida em um testemunho silencioso daquilo que encontrou? Porque é exatamente aqui que a parte 6 começa. Não como teoria, mas como plano de ação. E a decisão de seguir adiante, mais do que qualquer símbolo, será o verdadeiro selo da sua grande obra. Se você chegou até aqui, já percebeu que o vitriol não é um conceito distante, preso aos livros antigos ou aos símbolos misteriosos dos alquimistas. Ele é, acima de tudo, um chamado para agir. Não basta compreender intelectualmente, sentir arrepios diante das conexões simbólicas ou se encantar com a beleza do caminho. A transformação que você busca só acontecerá quando os pés tocarem a estrada, quando a sua vida, em cada detalhe, começar a refletir aquilo que foi despertado dentro de você. O plano prático que quero compartilhar agora não é uma fórmula mágica, porque fórmulas mágicas não existem, mas um conjunto de ações conscientes que, se aplicadas com disciplina e sinceridade, podem mudar não apenas o que você faz, mas quem você é. A primeira estratégia é a autoobservação deliberada. Não aquela que acontece por acaso, quando algo nos chama a atenção, mas um compromisso diário de estar presente consigo mesmo. Escolha pelo menos 3 momentos do dia para parar, respirar fundo e perceber o que está acontecendo dentro de você. Quais são os pensamentos dominantes nesse instante? Quais emoções estão mais fortes? Como o corpo está reagindo? Não é para julgar, nem para tentar mudar nada no momento. É para ver com clareza. Como dizia Gurdjieff, você não pode mudar aquilo que não conhece. A autoobservação é a base para qualquer retificação. A segunda é o trabalho consciente com as polaridades. Lembra das mãos no emblema apontando para Saturno e Júpiter?
Todos nós os carregamos dentro, a força que restringe e a que expande. Escolha uma área da sua vida em que se sinta preso ou disperso demais. Se está preso, experimente criar pequenas aberturas, novos aprendizados, novos contatos, novos lugares. Se está disperso, estabeleça limites claros, horários e prioridades. Esse movimento não é teórico, você sentirá resistência e é justamente aí que a alquimia começa a atuar. A terceira estratégia é a purificação contínua. Assim como o alquimista precisa separar o puro do impuro para obter a pedra filosofal, você precisa eliminar os resíduos emocionais e mentais que impedem seu avanço. Reserve um tempo semanal para escrever à mão tudo o que o incomoda, tudo o que pesa. Depois, leia em voz alta e queime o papel como um ritual simbólico de entrega e desapego. Não subestime esse ato. Ao transformar algo interno em matéria física e depois dissolvê-lo no fogo, você está ensinando ao seu inconsciente que pode se libertar do que já não serve. O quarto ponto é o uso consciente da palavra. O estágio de Vênus, ligado à garganta, nos lembra que aquilo que dizemos molda realidades. Passe um dia inteiro prestando atenção nas palavras que usa para falar de si mesmo e dos outros. Quantas vezes você se diminui, mesmo em tom de brincadeira? Quantas vezes reforça um problema, em vez de buscar uma solução? Mude deliberadamente seu vocabulário. Troque "eu não consigo" por "estou aprendendo". Troque "isso nunca vai mudar" por "estou criando espaço para que mude". A palavra é o molde onde a vida se derrama. A quinta prática é a integração entre ação e contemplação. O sol e a lua no cálice nos lembram que agir sem escutar leva ao desgaste, e escutar sem agir leva à estagnação. Crie um ritmo semanal que tenha momentos de silêncio profundo, meditação, oração, caminhadas sem celular e momentos de ação direcionada em que você se compromete a realizar algo que vem evitando. Esse equilíbrio não surge sozinho. Ele precisa ser cultivado com disciplina até se tornar natural. O sexto ponto é criar um símbolo pessoal. Pegue um caderno e desenhe um emblema que represente sua jornada. Ele pode conter elementos do vitriol, cores, formas, palavras que tenham significado para você. Coloque-o em um lugar visível e todos os dias olhe para ele como um lembrete silencioso do compromisso que assumiu consigo mesmo. Os símbolos falam diretamente à parte mais profunda da psique. Manter um perto de você é como manter acesa a chama da obra. A sétima estratégia é a servir ao mundo a partir da sua transformação. A alquimia não é para ser guardada num cofre interior. Escolha uma forma concreta de contribuir. Pode ser compartilhar conhecimento, apoiar alguém em dificuldade, criar algo que inspire. Não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, basta ser real e verdadeiro. Quando você oferece ao mundo a luz que cultivou, ela se multiplica. Por fim, estabeleça um ritual de fechamento do dia. Antes de dormir, pergunte-se: hoje, o que refinei dentro de mim? O que deixei mais puro? Não se trata de buscar perfeição, mas de manter viva a consciência de que cada dia é um passo na grande obra. Mesmo que o passo pareça pequeno, ele conta. Se aplicar mesmo que apenas parte desse plano, você começará a perceber mudanças sutis. Mais clareza nas decisões, mais equilíbrio emocional, mais presença no cotidiano. E com o tempo, notará algo ainda mais valioso. A sensação de estar alinhado com a sua essência, de viver não apenas reagindo ao que acontece, mas criando a partir de um centro estável e desperto. Agora, a escolha é sua. Você pode encerrar este vídeo e seguir para o próximo conteúdo, ou pode decidir que a partir de hoje, sua vida será o campo de aplicação de tudo o que aprendeu aqui. Se essa jornada faz sentido para você, inscreva-se no canal para seguir aprofundando o caminho.
Curta este vídeo para que mais buscadores o encontrem e compartilhe nos comentários as suas experiências, percepções e desafios. Sua história pode ser a centelha que acende a transformação em outra pessoa.